A paz do Senhor Jesus esteja conosco nesse finalzinho de tarde, comecinho de noite, do dia 1º de maio, dia do trabalhador, né? Os parabéns a todo trabalhador, a você, mulher que é trabalhadora, né? Que é o que não falta na vida da gente é trabalho, né? Então, parabéns pelo seu dia, por você ser essa trabalhadora, essa lutadora, tá bom? Um beijo no teu coração. Esses dias, apesar da gente trabalhar muito, eles têm sido assim meio igualzinho o outro, né? Meio entediado, assim, você fica imaginando o que eu vou fazer para mudar, o que eu vou fazer para melhorar, acrescentar, fazer alguma coisa. A gente só não pode ficar parado, mas inventa fazer qualquer coisa aí para que o teu tempo fique otimizado, né? Fazer alguma coisa diferente, né? Eu hoje fiz assim, acabei de limpar a cozinha, então o que eu vou fazer? Eu olhei para a fruteira, tinha umas bananinhas lá já meio muito madura, né? Falei, vou fazer um docinho. Aí pensei assim, doce que minha avó me ensinou, suja o fogão todo. Aí eu falei, não vou fazer isso não. Lembrei da Uina, que faz tudo na panela de pressão, Aí eu fui, olhei como é que era doce de banana na panela de pressão e fiz. É muito bom, gente, ficou legal, sabe? E realmente não sujou o fogão, tranquilinho, tudo direitinho. Bom, mas não liguei isso aqui tudo para falar com vocês de doce de banana, né? Claro, óbvio que não. Mas vim falar do amor de Deus, do amor, desse amor que não temos como calcular, como medir, como dimensionar, como mensurar, nós não temos. E João 3,16 fala de uma maneira simples, mas muito abrangente e objetiva. Amou o mundo de tal maneira, a gente não sabe como é que é essa maneira, é grande, é maravilhosa. E por que eu estou falando isso? Porque ele nos ama dessa forma. Vocês lembram do retiro do ano passado? Passando pelo deserto sem sair do salto? Gente, sabe o que veio à minha mente? Deus, ele não deixa os seus enganados. Ele não deixa que os seus passem pela luta, pela dificuldade, pelo deserto, sem antes bater no nosso ombro e falar assim, tô te avisando como é que você tem que passar. Tô te avisando como é que você tem que se comportar. Tô te avisando como é que você tem que fazer. E ele fez com a gente. Nós fomos ali para aquele retiro e ali no retiro ele nos ensinou como é que nós devíamos nos comportar, buscá-lo o tempo todo. Deu até um travesseirinho pra gente fazer oração de joelho, sem machucar o joelhinho. E eu acho que até algumas pessoas já até esqueceram desse travesseirinho, já botaram dentro do guarda-roupa. Vamos tirar isso para fora, vamos botar no chão, botar nosso joelhinho lá e vamos dobrar e vamos continuar orando. Eu lembro que foi tudo falado ali, como atravessar o deserto, como que nós entrávamos no deserto, em que condições entrávamos, em que condições saímos desse deserto, né? Tinha o deserto que a gente ia por escolha, o deserto que Deus nos colocava. Pastor Issan também deu há pouco tempo uma palavra sobre deserto, gente, já estava no deserto quando ele deu uma palavra sobre o deserto, mas então fica esse amor, sabe, de Deus conosco, nos mostrando, nos direcionando, nos dizendo o que devemos fazer ou não, e esse amor, sabe, é nesse amor que nós temos que confiar, é nesse amor que nós temos que nos colocar, entender que se você está sozinho em casa agora, você não está só. Você está com o Senhor e eu tenho sido muito ministrada. Eu compartilhava até com a Lucinha no Zap. Eu estou sendo muito ministrada nesse tempo de quarentena com aquele louvor. Feche a porta, entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos, sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Estou sendo muito ministrada com esse louvor e esse é o momento, sabe? De fechar a porta do quarto, se trancar ali e ouvir a voz de Deus e falar com Ele, e ser instruída por Ele, e ter momentos com Ele. Minha mãe estava aqui em casa, né? Mas aí eu fiquei gripada, levei ela correndo para casa dela. E aí um dia desses ela me ligou, filha,
Ai, eu acordei tão angustiada hoje, acordei triste. Eu falei, mas ela, mas olha, peguei a Bíblia, comecei a ler o livro de Salmos, e fui lendo, fui lendo, fui lendo. Daqui a pouco eu estava falando, lendo voz alta, daqui a pouco eu estava louvando. Filha, que paz que eu fiquei no meu coração. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, que experiência tremenda. Né? É assim que Deus faz, é essa paz que excede todo o entendimento que Ele nos dá, que Ele nos ensina como adquirir. Né? Aqui, ó, palavra de Deus, começa a ler, começa a ser instruída por ela, gente, que coisa maravilhosa. Né? Quando nós estávamos lá ministrando sobre o deserto, eu tenho a impressão que cada uma de nós imaginou, ai, Deus vai fazer, vou passar por algum deserto. Ah, meu Deus, vou passar por algum deserto. E logo pensou um desertinho, sabe? Um deserto pertinente só à nossa própria vida, das nossas loucuras mentais, ou um deserto mesmo com filho, com marido, com a casa, um deserto financeiro, mas todas nós pensamos um desertozinho pequenininho. E o que Deus estava falando com a gente era um desertão que Ele botou todo mundo, ó. Vai todo mundo, everybody, tá o mundo todo, não tô só eu e você, não tá só o Rio de Janeiro, não tá só o Brasil, está o mundo todo, o globo terrestre todo está dentro do deserto. Do deserto, queridas. Nós vamos sair diferentes, com certeza, desse deserto. Deus vai falar muito conosco nesse período de deserto. E Ele vai transformar essa humanidade toda. Não é privilégio só nosso, Ele quer transformar todo mundo. Ele quer mudar o mundo, Ele quer fazer com que esse mundo fique diferente. Ele quer mudar aqui dentro do coração. Eu estava falando outro dia com o Humberto, né? Eu falei assim, amor, sabe qual é o problema da humanidade? Que ele veio me contar uma história de uma mulher, que foi a primeira mulher que escreveu sobre os astros e tal, né? Primeira escrita sobre astros e tudo. Qualquer dia desse ele vai falar isso para vocês. Primeira escrita sobre a lua, sobre as estrelas, foi uma mulher que fez, olha só podia ser mulher. Só podia ser mulher. Então aí eu falei assim, que coisa tremenda, né, amor? Naquela época ela olhou, né, e não tinha nada escrito, e não tinha nada, nenhuma ideia preconcebida, e ela começou a olhar para isso. Eu falei, mas hoje nós podemos fazer isso, amor, porque tem muita coisa que ninguém conhece, tem muita coisa que ninguém sabe, mas o problema do ser humano é que nós não olhamos nem para dentro de nós mesmos, e nem para longe, para o alto, para cima, sabe, para fora, desde que seja muito longe. A gente olha só assim, ó, ao nosso redorzinho, entendeu? É o que a gente olha, é o que está aqui, ao nível dos nossos olhos. Aquilo que a gente está vendo, é nisso que a gente se importa, e a gente acaba não crescendo porque não olha para dentro, nem para muito longe, né? Então isso foi só um parênteses, eu conversei isso com ele outro dia. Mas, nesse momento, Deus quer falar conosco, Ele quer transformar coisas. E aí começa dentro de você, Gente, olha, Deus tem me trazido assim, situações na minha vida e que eu comecei a analisar a minha vida de quando eu ainda era jovenzinha e até agora, e um comportamento foi comum em todas essas fases da minha vida, né? E eu observei isso e eu tenho que cuidar disso, eu tenho que tratar disso. Vou dizer para vocês o que é, não. Vai descobrir a tua. Vai descobrir a tua. E assim, mas eu estou cuidando de tratar isso em mim. E aí, então assim, a leitura tem sido nosso refúgio mesmo. Deus tem sido o nosso refúgio e vai continuar sendo, né? E que bom, que maravilhoso. Logo depois ele falou com a gente, íamos ter uma tarde de mulheres que ia falar sobre coragem, mas isso já alertou a nossa mente, né? Que devemos ter intrepidez e tudo abraçada, agarrada aos pés do Senhor. Não temos outra saída, não temos outro caminho senão caminhar com o Senhor. Mas a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje aqui é que o ser humano, ele quer ser, quer ter e quer fazer alguma coisa. Sempre, não é? Sempre. Você olha para você, o que você quer? Eu quero ser, eu quero ter, e eu quero fazer, E é o cotidiano do ser humano, é inerente ao ser humano. E aí, pensando nisso, eu fui buscar na palavra, né?
E aí foi aonde? Fui em Gênesis, na criação, claro. Tudo parte de lá, tudo vem de lá. Então a gente tem que estar sempre ligado o que Gênesis está falando. E Gênesis fala ali quando Deus criou o homem, né? Que coisa tremenda. Ele criou o homem e ele falou, olha, você é, né? Ele falou, vamos criá-lo como nossa imagem e semelhança. Então você é o que eu sou, o que o Adão era, né? Adão era, eu sou imagem e semelhança de Deus. O que Adão tinha? Deus criou o Éden, criou todas as coisas, céu, terra, relva, bicho, planta, tudo. E falou, é teu. É teu. E aí falou, lá em Gênesis 2,15, o que ele deveria fazer com aquilo. Lavrar, cuidar. Né? Então, o homem já nasceu, já foi criado com essas três condições de ser, de ter e de fazer. Né? Continuamos até hoje assim, dessa forma. E aí tá bom, eu fui ler novamente o livro de Atos. E, gente, a palavra de Deus ela é maravilhosa. Meu Deus do céu. Eu já li aquele livro de Atos e lendo novamente, agora Deus falou comigo muito sobre aquele povo da igreja primitiva, aquele povo que se convertia aos apóstolos ali, né? Jesus não estava mais ali, e então os apóstolos, eles tinham uma vida antes de Jesus Cristo. Ao encontrar-se com Jesus Cristo, passar por tudo aquilo ali que o Evangelho nos mostra, eles... Jesus cumpriu e deixou o Espírito Santo e passou todo aquele momento ali. E os apóstolos, olha só, os apóstolos eles só queriam ser discípulos de Jesus. Eles só queriam ter o poder para curar e para libertar almas. E o que eles queriam fazer e faziam? Proclamavam a palavra de Deus àqueles que não conheciam e convertiam-os ao Evangelho. E eu fico vendo a igreja de hoje. Por isso tudo isso está acontecendo para que eu e para que você veja qual é o real sentido de ser, de ter e de fazer enquanto filhas de Deus. É muito forte, amados. Tudo que vem do Senhor para as nossas vidas nos dá uma chacoalhada. E ler de novo o livro de Atos, para mim, me chacoalhou. Porque a gente vai indo, parece que as coisas vão, sabe, perdendo aquele sumo. E a igreja ali de Atos que quer dizer as atitudes que os apóstolos tomavam, faziam, entendeu? E é o que nós temos, essa tem que ser a nossa vida. Esse tem que ser o nosso desejo, esse tem que ser o nosso ser, o nosso ter, o nosso fazer. Sermos discípulos de Jesus. O que é ser discípulo, gente? Discípulo é aquele que tem um caráter de Jesus. É aquele que busca ter o mesmo pensamento, o mesmo sentimento. E ter o nome de Jesus, o poder do nome de Jesus para se manifestar no nosso meio. A cura e a libertação. Lembra que eu até acho que eu compartilhei com vocês sobre Abacuque, que Abacuque fala assim, Senhor, aviva no nosso meio, aviva. Então esse avivamento, gente, é isso. Não é avivamento, não é... O avivamento é aqui dentro, é avivar aqui dentro a nossa condição de filhas de Deus e do que devemos fazer, devemos ser, devemos ter, devemos fazer. Então estamos presos numa condição de não podermos ir para lugar nenhum, não podemos, né, sair
ver vitrine, qualquer coisa que despareça a mente. Por quê? Porque Deus quer que a gente venha ler a palavra, porque quando nós lemos a palavra de Deus, é Deus falando conosco. E Ele quer mudar, e Ele quer transformar, e quer tirar atitudes que não condizem. Ele quer que os nossos atos tenham a ver com Ele. Ele quer que o nosso pensamento tenha a ver com Ele. Olha que coisa tremenda que Deus falou conosco nessa tarde. É inerente ao ser humano querer ser, querer ter e querer fazer. Mas quando nós nos encontramos com Jesus, o nosso ser tem mais importância, o nosso ter também não tem mais importância, o que nós vamos fazer também não tem mais importância, aquilo não tem mais importância. O importante é ser, ter e fazer aquilo que Jesus quer que nós venhamos fazer. O que Ele quer? E nosso pastor tem falado, tem usado o púlpito, tem usado esses cultos online para falar aos nossos corações aquilo que o Senhor quer de nós. Ele quer continuar, Ele vai continuar falando. Nós falamos de deserto, mas também me traz à memória a tempestade. Gente, Jesus falou, vai, pega o barco, conto com vocês. Ele sabia que eles iam passar por uma tempestade ali. Né? E aí o ser humano está passando por uma grande tempestade. Uma grande tempestade. Uns estão procurando uma tábua, um pedaço de pau que passe por essa tempestade em alto mar, para se agarrar ali, para ficar. Outros estão batendo o braço com tanta força, que não tendo mais fôlego, sabe? Para poder conseguir passar essa tempestade nesse alto mar. Enquanto nós estamos num barco, nós estamos na arca do Senhor. E sabe quem está nesse barco? Ele. Ele está nesse barco. Então, minhas amadas, é só relaxar. Ah, mas eu não estou ouvindo a voz dele. Ih, mas ele está até tirando um cochilinho. Ele está no barco. Ele está no barco. Nós não estamos sós. Ele está no barco. Vamos aproveitar esse momento que ele está no barco com a gente nessa grande tempestade para ouvir o que ele tem para falar conosco. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Sinta o silêncio, sinta a presença, sinta a glória dele. Ouça o que ele tem para falar. Tem coisas aí dentro, ainda precisam ser consertadas. Aqui dentro ele está falando comigo, diz que tem coisa para consertar. E eu estou analisando. E eu estou pedindo tanto perdão. Eu estou pedindo tanto perdão a ele. Coisas que eu preciso me acertar. E eu sei que ele vai falar e está falando com você também. Não é privilégio meu, é nosso. Então, minhas amadas, vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco. Continue lendo a Bíblia, continue ouvindo o que Ele tem para falar, continue analisando a tua vida, né? Que a gente saia desse desertão, onde tem vários desertinhos dentro, sendo a nossa melhor versão. Amém? A nossa melhor versão vai estar quando esse deserto acabar. Eu amo vocês. Eu amo vocês com toda a força do meu coração. Beijo. Fique com Jesus.